Olá, meu nome é Mariana Pires e eu irei apresentar o trabalho que tem por título Reforço Estrutural em Cobertura Metálica Danificada por Corrosão. Este estudo foi desenvolvido por Dr. Ezequiel Mesquita, Dr. Tiago Dias de Araújo de Silva e por mim, Mariana Pires Corrêa da Silva. O nosso trabalho constitui um estudo de caso realizado em um ginásio de esportes pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins, na cidade de Pedro Afonso. Nós iremos apresentar as justificativas e os objetivos do nosso trabalho, assim como a metodologia utilizada e os resultados alcançados. A estrutura metálica, ela tem sido muito utilizada tanto no Brasil como no mundo, devido à sua versatilidade, agilidade de execução e limpeza durante a obra. Ela se torna uma estrutura durável e de fácil manuseio durante a execução, principalmente porque a maioria das peças são pré-moldadas. É um tipo de sistema construtivo que pode ser compatível com outros sistemas, como por exemplo concreto armado, e durante a execução da obra acontece a redução de desperdícios, porque são peças que já apresentam tamanho determinado de acordo com o projeto. A arquitetura em arco, ela é utilizada principalmente no vencimento de grandes vãos, porque é uma estrutura rígida e tem certa versatilidade arquitetônica. O bom desempenho de uma estrutura metálica é derivado da combinação entre um projeto bem executado, a qualidade do material e a execução realizada de acordo com as diretrizes de projeto. Devido ao avanço da utilização deste sistema construtivo, foi possível perceber que é um tipo de estrutura que também apresenta patologias ao longo da sua vida útil de projeto. E as principais delas são a corrosão e a flambagem. A corrosão, ela é manifestada principalmente por meio da redução da seção transversal das peças, por meio da ferrugem, rompimento de perfis e do descolamento do sistema de pintura. A principal forma de prevenir a corrosão é aplicar um bom sistema de pintura, realizar a manutenção periódica da estrutura e um projeto que previna a formação de regiões onde possam ocorrer o acúmulo de água. A flambagem é uma patologia que é manifestada principalmente por meio da deformação dos perfis. Ela provoca a instabilidade da estrutura, e a principal forma de prevenção é uma otimização estrutural, ainda na fase de projeto, que considere todos os limites normativos durante a modelagem estrutural. Com isso, o nosso objeto de estudos é um ginásio de esportes que se encontrava desativado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, na cidade de Pedro Afonso, no Tocantins. Esse ginásio de esportes era composto por uma cobertura metálica entre liças planas com formato em arco e já apresentava manifestações patológicas evidentes. Por isso, se encontrava desativado por questões de segurança, tanto para os estudantes quanto para a população local. A justificativa desse trabalho se dá principalmente porque a utilização de coberturas metálicas em arco tem se tornado muito frequente em ginásios esportivos e em galpões. Esse estudo leva em consideração tanto condições de projeto como condições de execução, sendo que o objetivo principal é a reativação do centro esportivo em questão. Os objetivos deste trabalho foram mapear as patologias presentes e propor um projeto de reforço para a estrutura de cobertura metálica do ginásio, ao mesmo tempo entendendo por que elas ocorreram, quais os pontos de fragilidade da estrutura, a fim de propor os tratamentos e dimensionar os reforços para que a estrutura metálica possa ser reativada, o centro esportivo possa ser reativado. A metodologia consistiu, primeiro, em uma visita ao local para mapear as manifestações patológicas evidentes. Foram evidenciadas principalmente manifestações corrosivas, como degradação uniforme das peças, redução da seção dos perfis e uma degradação praticamente completa dos nós que fazem parte das partes mais baixas dos banzos das treliças.
É possível notar que o posicionamento dos perfis propiciou um acúmulo de água na região. Muitas peças estavam totalmente rompidas, sendo que muitos nós já não tinham nenhuma conexão, provocando alta instabilidade na estrutura. Outro fator que foi identificado foi uma disparidade entre o projeto que nos foi fornecido, que foi realizado em 2001, e a estrutura que estava executada no local. Havia diferenças nos tipos de perfis, nos modelos apresentados, nas ligações, no posicionamento dos mesmos. E é possível que essas divergências tenham ocorrido porque o projeto tem poucos detalhamentos. Não há no projeto especificações dos posicionamentos das peças, do dimensionamento das ligações, das soldas, nem dos tipos de eletrodos. Entende-se que muitas decisões possam ter sido tomadas na própria obra, o que fez com que ocorressem essas divergências entre o projeto inicialmente proposto e a estrutura executada no local. Como o nosso objetivo era avaliar a estrutura que estava presente lá já na instituição, nós realizamos um levantamento daquela cobertura. Então, identificamos por meio de ultrassom quais eram os perfis, os modelos, as espessuras, identificamos também os espaçamentos, quantas treliças tinham e fizemos um lançamento dessa estrutura em software para realizar uma análise de estabilidade global. Foram aplicadas as cargas permanentes, de acordo com os perfis identificados em logs, assim como a telha, e as sobrecargas, conforme a NBR 6120, e as combinações para o estado limite último, conforme a NBR 8800. Todas as limitações que são estipuladas pela NBR 8800 e pela 14762 foram inseridas no programa CIP 3D para que fosse realizada a análise de estabilidade. Temos aqui o resultado da modelagem da nossa estrutura. Nós colocamos todas as treliças, todas as terças de cobertura, assim como todos os contraventamentos e tirantes rígidos que foram identificados no local. A seguir, as barras que se apresentam na cor vermelha foram as peças que não passaram nas verificações para análise de estabilidade. Portanto, os bandos inferiores e as terças da cobertura não alcançaram os limites que são exigidos pelas normas. Os bandos inferiores não atenderam às verificações do limite de esbeltez e da resistência à compressão. Isso se dá porque o comprimento destravado em relação ao eixo X, que é o eixo da largura do ginásio, é muito grande, porque não há nenhuma peça abaixo dos bandos inferiores que proporcione o travamento dessas peças. O comprimento destravado é igual à distância entre os dois apoios de concreto, que é um comprimento maior que 30 metros. Dessa forma, as peças têm um comprimento livre muito grande para poder deformar e, consequentemente, gerar instabilidade na estrutura. Nas imagens que são mostradas, nós podemos ver o comprimento do ginásio e a liberdade que os bandos inferiores têm para poder deformar, porque não existem travamentos abaixo deles. Quanto maior o valor do comprimento efetivo de flambagem no eixo, menor é a resistência à compressão da peça. Ou seja, o comprimento de flambagem muito grande provoca tanto o não cumprimento do limite de esbeltez, quanto o fato de não atingir a resistência à compressão da peça. Para essa problemática, foi proposta a instalação de mãos francesas de perfil cantoneira 50 por 50 abaixo dos bandos inferiores. Uma aba da cantoneira sendo soldada abaixo do bando inferior e a outra aba sendo soldada na terça de cobertura, como forma de travamento. A imagem demonstra essa instalação. Temos uma cantoneira soldada abaixo do banzo inferior e outras duas cantoneiras travando esse banzo nas terças de cobertura. De forma geral, os perfis das terças não resistiram aos esforços de flexão, flexotração e flexocompressão.
O que aconteceu foi que, quando nós propomos a instalação das mãos francesas para solucionar o problema dos bandos inferiores, também conseguimos resolver a problemática das terças de cobertura. Por quê? Porque as verificações que não foram atendidas eram devidas aos altos momentos solicitantes de compressão. A partir do momento que nós realizamos a instalação da mão francesa com uma aba sendo soldada na terça de cobertura, nós reduzimos o comprimento da terça, reduzindo também os momentos solicitantes. Ao reduzir os momentos solicitantes nas terças, devido à redução dos seus comprimentos, foi possível solucionar as três inconformidades apresentadas, já que os momentos resistentes foram suficientes para atender às solicitações. Ou seja, com uma mesma solução, nós resolvemos a problemática dos bandos inferiores e das terças de cobertura. Também foram necessárias outras intervenções. Como as imagens anteriores mostraram, muitas peças estavam danificadas, então precisavam ser realizadas as trocas das peças do primeiro nó das treliças. Nós propomos também a concretagem até o segundo nó da treliça, como forma de proteger aquela região do acúmulo de água que foi identificado, assim como a realização de furos de drenagem nas peças que ficavam logo acima do ponto da concretagem, a fim de drenar possível acúmulo de água. Também foi proposto que fossem inseridos novos contraventamentos para auxiliar no travamento da estrutura, assim como a instalação de tirantes rígidos de perfil cantoneira. Os contraventamentos instalados foram sugeridos com o uso de vergalhão e os tirantes rígidos com o uso de cantoneira, do mesmo tipo que foi utilizado para a mão francesa. Também foi proposto a manutenção do sistema de pintura conforme a ISO 12944, de acordo com a região onde se localiza o ginásio de esportes. Todas as peças que foram utilizadas são aço ASTM A36 e todas as ligações que deviam ser realizadas devido aos novos reforços foram devidamente dimensionadas e calculadas. O resultado da nossa pesquisa projetou uma intervenção e um reforço para a cobertura do ginásio de esportes. Foi realizada uma nova análise de estabilidade global, onde as peças passaram nas verificações propostas pelas normas. Todas as intervenções sugeridas foram dispostas em projeto, sendo que os desenhos representados na cor azul representavam os novos elementos a serem inseridos ou que deveria ser realizada a troca. Aqui estão alguns dos desenhos que foram apresentados no projeto: instalação dos tirantes, concretagem das peças. E aqui estão as fotos que mostram a obra que foi executada no local. O projeto que foi proposto foi executado com a inserindo todas as peças que foram propostas e dimensionadas em projeto. Então, nós vemos aqui a instalação dos tirantes rígidos, das mãos francesas, a concretagem das peças, assim como as correntes rígidas. A conclusão do nosso trabalho nos permitiu concluir que o estudo desenvolvido permitiu compreender que as patologias que se desenvolvem em uma estrutura metálica podem se originar de uma combinação de fatores que envolvem desde a fase de concepção de projeto à execução e manutenção pós-entrega da obra. O ginásio de esportes analisado neste estudo de caso é um exemplo do conjunto desses fatores. Diante de todas as análises realizadas, foi possível propor um projeto de intervenção que oferecesse estabilidade à cobertura do espaço até então inutilizado. O projeto contou com a inserção de novas peças, troca dos perfis de ligações comprometidas e nova execução do sistema de pintura. Sugere-se aqui que sejam realizadas novas pesquisas em que apresente-se detalhadamente o papel de cada elemento de travamento da cobertura, como tirantes, contraventamentos, mão francesa e correntes rígidas, nas verificações exigidas pelas normas de dimensionamento. Com conclusão do nosso trabalho, o ginásio de esportes pôde ser reativado e reinaugurado após a realização das intervenções que foram sugeridas no nosso projeto.
Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Nós agradecemos a atenção de todos e tenham todos um bom dia.